Pode ser, irmãos, amém? Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Feliz de estar aqui hoje mais uma vez. Feliz em ter a oportunidade mais uma vez que o Senhor está nos concedendo a oportunidade de iniciar mais uma semana. Passou fevereiro, graças ao Senhor, acabou aquela confusão toda que denominam aí como festa da carne. Misericórdia de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Porque só pela misericórdia. Se os irmãos puderem, aqueles que trouxeram, abra a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento, no primeiro livro, Gênesis. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abrão, aqui ele ainda não era Abraão, quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe declarou: Eu sou o El Shaddai, Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Eu até arrepio, irmãos, porque aqui é Deus dizendo, falando com o homem, dizendo: Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abrão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, e aqui muda o nome, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua para ser de o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti, ou seja, toda a sua parentela. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna. Eu serei o vosso Deus. Pode se assentar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja teu santo nome. Feliz de estar aqui hoje por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, que o Senhor me concede. Muito feliz de estar aqui, Senhor. Muito feliz de estar aqui entre os meus irmãos. Muito feliz de estar aqui entre a nossa igreja. Tudo aqui já aconteceu, eu creio, acredito, confio, conforme o Senhor assim determinou. Louvores já foram ministrados, dízimos e ofertas já foi ministrado. Tudo aqui coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E agora estamos nesse momento nobre, Senhor, momento de ministrar a tua santa palavra. Senhor, eu não sei quantas pessoas estão aqui, não sei a quantidade de pessoas que estão aqui, não sei se são 10, 20, 30, 50, não sei, mas eu não quero nem saber, Senhor, porque o saber estaria limitando o poder do Senhor. Não sei, Senhor, se essas pessoas vieram para cá, eu não sei o que eles estão buscando. Confirmação, resposta, talvez alguns cura, talvez alguns passaram por até algumas tribulações entre ontem e hoje, mas estão aqui, Senhor. E eu acredito que estão aqui porque o Senhor permitiu que elas estivessem. Então elas não vieram aqui para ouvir palavras humanas, não vieram aqui para se alimentar de palavras humanas. Porque, Senhor, palavras humanas, eu tenho entendimento que elas não curam ninguém. Palavras humanas não, Senhor, não impactam a alma de ninguém, não liberta a alma de ninguém. Palavras humanas não têm o poder de fazer simplesmente nada. Mas tudo aquilo que vem do Senhor tem o poder de curar, de salvar, de libertar, de transformar. Então, Senhor, eu não sei o que essas pessoas vieram para cá hoje com a necessidade delas.
Não sei se é um agir na vida profissional. Eu não sei se é algo sobre a vida espiritual. Eu não sei se é algo sobre o emocional. Eu não sei se é algo familiar. Eu não sei, Senhor. Talvez alguns até entraram aqui felizes, radiantes, alegres. Senhor, eu te peço, não permita que eles saiam daqui da mesma forma que eles entraram. Se entraram felizes, alegres, Senhor, que a abundância do Senhor seja sobrenatural. Mas se alguém precisa, Senhor, eu preciso de uma resposta, uma confirmação, o agir do Senhor. O Senhor, como nos permitiu ler aqui, o Senhor é o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. E é desse Deus que nós viemos ouvir. Espírito Santo, venha sobre nós. Não nos permita agora nos distrairmos com o que aconteceu ontem, ou o que aconteceu hoje, ou talvez que estamos pensando que vai acontecer amanhã. Mas que nós possamos, nesse tempo aqui agora, nos concentrarmos e sermos impactados pela Tua Palavra. Não permita, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Minhas pernas tremem, tenho medo, Senhor. O temor é grande. Não me permita em momento algum falar sequer uma vírgula, uma palavra ou uma frase, que seja o que eu acho, o que eu penso, o que eu conheço. Porque eu sou tão limitado quanto eles. Mas que seja o Senhor sobre a nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo. Tu tens liberdades aqui. Espírito Santo, o Senhor tem liberdades aqui. Fale conosco. Fale conosco. Preciso do Senhor, necessito do Senhor, necessitamos do Senhor. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Espírito Santo, fale conosco. Se alguma profecia for liberada aqui, Senhor, que se transforme em testemunho para a honra e a glória do Senhor. Que essas pessoas não lembrem desse culto pelo pregador, não, Senhor, ou pela imagem, por nada. Mas que lembrem pela transformação do poder da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. É o que eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Posso contar com os irmãos? Oh, glória. Oh, agora sim, hein? Depois do cadáver. Eu estava meio cadáver aí quando o pastor falou. Falei, tá glória. Aí os três poderes já deu uma beliscada. Acordei e falei, Deus. Tô brincando, irmãos. Me ajuda a pregar em nome de Jesus? Vamos lá. Palavra poderosa sobre a nossa vida hoje. Eu creio em nome de Jesus. Faz um tempo, aliás, muito tempo, quase 30 anos. Eu não gosto muito de falar de idade, porque senão eu entrego a minha idade. Mas já faz quase 30 anos. Há um tempo atrás, onde, aos olhos humanos, pela lei humana... Cadê ela? Tá aí? Ah, tá aqui, ó. Eu declarei, nós nos casamos, eu e os três poderes. Quase 30 anos. Ela tá ficando velha, coitada. E eu ficando novo. E eu me lembro que quando nos casamos, há 30 anos atrás, eu não tinha nada a não ser uma bicicleta. Velha ainda. Que até roubaram depois. Foi misericórdia. Até a bicicleta velha levaram de mim. Me lembro que não tinha tanto conhecimento, muito menos experiência. Não tinha nem onde morar, não tinha nada. Simplesmente nada. Mas quando nos casamos, eu me lembro até que eu recebi uma profecia de um familiar até querido que está entre nós até hoje. Que Deus tenha misericórdia daquela palavra que gravou no meu coração e eu carrego até comigo hoje. Mas eu já perdoei ela por isso. Me lembro que no dia do nosso casamento, minha esposa estava se arrumando na casa dela e eu fui lá. E um dos familiares disseram assim, é com isso aí que você vai se casar hoje mesmo? Eu falei, Deus da minha vida. Eu não tinha nada. Mas quando nos casamos, fomos lá no cartório, assinamos o papel, padrinhos. Não tinha nem festa, porque eu não tinha dinheiro para fazer festa. Foi só uma comemoração pequena. Mas eu me lembro que há 30 anos atrás, para declarar que eu seria o marido dela e ela minha esposa, aos gestos e cultura humana, nós colocamos no nosso dedo uma aliança. Essa aliança já vem comigo há quase 30 anos. Estou falando isso porque os irmãos vão entender o contexto dessa palavra que Deus nos trouxe hoje. Eu não tinha nada, mas através dessa aliança eu declarei para ela dizendo, eu não tenho nada para te dar, mas tudo que Deus me proporcionar a receber, não será mais só meu, mas será nosso. Vieram os acontecimentos, vieram filhos, perdemos filhos, perdi emprego, fiquei sem dinheiro, a saúde em momentos foi embora, depois voltou. Acontecimentos como eu acho que já deve ter acontecido com muitos aqui. Mas toda vez que eu olhava na minha mão esquerda e nesse dedo e olhava a aliança, eu dizia, eu tenho que abençoar ela.
Eu não posso fazer se cumprir aquela profecia que liberaram no dia do nosso casamento, dizendo: é com isso aí que você vai se casar? Eu disse: eu não tenho de onde tirar nada, mas tudo que eu tiver eu quero abençoar ela e abençoar depois a minha família, meus filhos, que eu tinha sonhos de ter filhos. Está aqui hoje, musculoso. E eu fiz esse pacto com ela. A aliança, ela se transformou, ela é de uma cultura que começou lá atrás, há muitos anos, que as pessoas pegaram a cultura de colocar aliança nesse dedo esquerdo, porque eles acreditavam que do dedo esquerdo sai uma veia, que dessa veia ela liga direto ao coração, que eles acreditavam que é a veia do amor. Por isso a aliança é colocada nesse dedo, por uma cultura humana que foi criada há milhares de anos atrás. Só que o interessante não é nisso que eu quero me apegar, mas sim no poder e no significado de uma aliança. Uma aliança, aos nossos olhos humanos, ela é redonda, ela não tem início e ela não tem fim. Ou seja, ela determina, daquele dia que você se casou e colocou essa aliança no seu dedo, você está dizendo: é de agora, como diz nosso pastor, a eternidade. Porque não tem data, você não sabe até quando vai. Ela é sem limites, ela é redonda porque ela significa ilimitada, algo eterno. Faça chuva, faça sol, frio ou calor, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, ela representa dizendo: você fez um pacto com uma outra pessoa. E esse pacto é: você vai cuidar dela até os dias que o Senhor te permitir viver nessa terra. A aliança geralmente ela é feita de ouro. O ouro é um metal poderoso, rígido, forte e que dura muitos e muitos anos. O ouro, para que ele se torne ouro, ele precisa passar por um polimento. Mas não é um polimento humano. Ele precisa passar pelo fogo, porque pelo fogo ele é moldado e aí então ele fica brilhante e aí então ele se tem valor. Mas até então, antes disso, o ouro ele é simplesmente um pedaço de minério. Não tem muito valor. É só depois de todo o tratamento, de todos os cuidados, de tudo aquilo que é necessário, ele se transforma então em algo poderoso. E ele vai durar por toda a eternidade. É um metal poderoso. Então a aliança ela representa uma veia que sai de um dedo que vai direto para o coração, que está relacionado ao amor. É o amor, o zelo, o cuidado, tudo aquilo que você vai proporcionar, seja para sua esposa ou você mulher para o seu marido. Esse é o primeiro significado. O segundo significado é porque ela é circular. Você não consegue encontrar o início e muito menos o fim. Então, seja por 10, por 20, por 30, que já é meu caso, sou um guerreiro, irmãos, 30 anos. Tá glória. Deus é comigo. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Ela é uma benção. Quando dorme, que benção. Tô brincando. Então ela representa o zelo, o carinho, o cuidado. Não tem mais divisão, separação. O que é seu é dela, o que é dela é seu. Então é simplesmente uma única carne. E ela é feita pelo metal, algo duradouro. E por que você está falando isso tudo, Fábio? Não interessa, aliás, a minha vida aqui. Mas eu quero criar um contexto para que nós entramos então naquilo que foi ministrado aqui, que foi lido. Que é em Gênesis capítulo 17, onde Deus exatamente, nós acabamos de ler aqui, aparece para um homem cujo seu nome original é Abrão. E o que mais me chamou a atenção aqui é que Deus aparece para ele e diz: eu quero fazer uma aliança com você. Até me arrepia, irmãos. Até me arrepia, porque eu contei do poder de uma aliança feita entre duas pessoas limitadas. Pessoas que não têm o poder de saber o que vai acontecer daqui a 1 minuto. O que dirá 5 anos, 10 anos, 20 anos. Pessoas que não sabem o que vão conquistar, o que não vão conquistar, por onde vão passar, ou não sabem de nada. Mas elas geram uma aliança entre elas, entre essas duas pessoas. Só que o interessante aqui é que quando leio esse versículo, esse capítulo, aqui é sobrenatural. Porque aqui não existiu uma mensagem. Não teve aqui uma pessoa que chegou e avisou. Não teve aqui um WhatsApp que chegou para essa pessoa. Não teve um e-mail, não teve um telegrama, não teve uma carta, não teve um sinal de bip. Nossa, bip aí foi longe agora. Agora entregou ainda. Agora lascou. Agora lascou. Se eu perguntar para os que tem menos aqui, não vai saber o que é. Você sabe o que é bip, Fabinho? Misericórdia, Deus. Por que eu fui falar isso? Meu Deus do céu. Só os veinhos. Os veinhos já tudo deu risada porque eu conheço. Mas a juventude aí, os que tem menos de 25, acho que não sabe, não faz nem ideia que é isso.
sinal de internet, não foi alguém que chegou e entregou uma mensagem para esse homem, cujo nome ainda é Abraão. Aqui conta que eu li na minha Bíblia, na sua não é diferente, lemos juntos dizendo: e Deus apareceu a Abrão e lhe propôs uma aliança. Bom, uma aliança humana é algo que tem um poder duradouro, entre duas pessoas que não sabem nada do que vai acontecer daqui a um dia, a um minuto, a um segundo. Mas aqui não é entre duas pessoas humanas. Aqui é entre uma pessoa humana e aquele que pode todas. Eu não sei se você já chegou no culto ou não, mas quando nós lemos aqui, eu disse, até me arrepiou, porque ele começa descrevendo quem ele é. Eu sou o Deus El Shaddai. El Shaddai, e depois vem com o significado do El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Se é o Todo-Poderoso, ele aparece aquele que pode todas as coisas para um homem que ainda não sabe de nada e diz: ei, quem está falando com você agora é o Deus El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas, é aquele que até o inferno nada pode fazer, porque eu sou o todo. Se você voltar um pouquinho à história, quem era Abrão? Logo depois de toda aquela confusão, onde a humanidade ignorantemente não quis mais depender de Deus, e eles queriam mostrar para a humanidade que o poder deles, a sabedoria deles, o conhecimento deles vinha do próprio homem, que foi na construção da Torre de Babel. Eles queriam construir uma torre que chegasse até os céus, para provar para todo mundo que não dependeria mais de Deus, que o céu não era algo que não poderia se tocar, ou seja, com a sabedoria humana, o conhecimento humano, eles poderiam chegar até o céu e não dependeriam de Deus para coisa alguma. Além de provar para todo mundo que eles poderiam chegar até o céu sem a dependência de Deus, eles queriam mostrar para todos os outros povoados, dizendo: ei, esse povo é forte, porque a construção de algo sobrenatural surgiu deles. Mas eles não contavam que eles estavam tramando algo contra o Deus El Shaddai, aquele que pode todas. Deus olha então e diz: isso que eles estão fazendo não é bom, porque eles querem se colocar no lugar de Deus, e ninguém pode se colocar no lugar de Deus, porque eu sou o Deus. E diz a palavra do Senhor, então, se você voltar lá em Gênesis capítulo 10, 11, 12, até o 11, você vai encontrar então que aconteceu essa confusão, e Deus então desce e diz: eu vou mudar a língua deles. É como se tivesse, não sei quanto, não conta na Bíblia, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, eu não sei quantas, 10.000 pessoas tramando algo, e Deus diz: para cada um deles eu vou dar uma língua. É como se colocasse um japonês, um americano, um brasileiro, ou seja, cada um falando uma palavra diferente. Eles não conseguiam, e então Deus, de uma forma inusitada, acaba com aquele plano, que aparentemente era um plano terrível. Passa-se o tempo então, e um dos filhos de Noé, que era Sem, que estava nessa geração, vem dele gerações e gerações, chegando até em uma geração cujo nome do homem era chamado Serug. Serug tem aos seus 30 anos um filho, cujo nome era, e agora, senhor? Terá. E Terá, aos seus 29 anos, tem 3 filhos. Um deles Abrão, um deles Harã, e o outro deles, me fugiu o nome, oh Deus, Naor. Abrão, Naor e Harã. A Bíblia diz que Harã, não conta a idade, mas Harã, ele morre na presença do seu pai Terá. Não fala o motivo, não fala o porquê, não fala nada. A Bíblia só conta que esse homem, ele morreu na presença. Só que quando ele morreu, ele tinha um sobrinho. Seu sobrinho se chamava Ló, sobrinho de Abraão. Ainda não era Abraão, era Abrão. Abrão então ele se casa com uma moça chamada Sarai. E seu pai então diz: vamos sair dessa terra e vamos embora para a terra de Canaã, porque ali ele já, o sofrimento estava se declarando sobre aquele lugar. Passa seu tempo, e a Bíblia diz então que Terá, ele morre, o pai de Abrão. E aí então chegamos em Gênesis, se não me falha a memória, Gênesis capítulo 12, versículo 1, onde esse Deus, que nós acabamos de ler lá no capítulo 17, vem a primeira aliança dele, dizendo a Abraão, dizendo: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei.
E começa então a jornada entre Abrão e Deus, ou Deus e Abrão. E esse homem então, depois de tudo o que aconteceu, desse resumo que eu te dei, ele vem de uma história, entre aspas, ruim. Seu pai morre e ele está com o seu sobrinho Ló, debaixo de uma promessa dizendo: vai para o lugar que eu te mostrarei. Aqui começa a primeira qualidade desse homem, porque quando eu estudo e estava estudando sobre essa história, eu fiz uma pergunta dizendo: mas Deus, aliança é algo tão poderoso? E o que o Senhor encontrou em Abraão para o Senhor fazer uma aliança com um homem? Por que não poderia ser com qualquer outro? Por que não surgiu o outro? Porque o Senhor descreveu: eu sou o Deus El Shaddai. Por que Abraão? E aí Deus então me respondeu dizendo: leia o capítulo 12, no versículo 1, e vai passeando sobre a história. Capítulo 12, versículo 1, Deus aparece pela primeira vez na vida desse homem, depois de um histórico ruim, diz: eu quero que você saia do meio da sua. E Abraão estava debaixo de uma história do seu próprio: vamos pegar todas as nossas coisas, seu pai terá, vamos pegar de todas as nossas coisas. Diz a Bíblia que terá, pega suas noras, pega Abraão, pega Naor, seu outro filho, e vamos embora daqui. Só que passa a história e ele nem chega na terra de Canaã, ele morre na terra de Harã. Ou seja, Abraão não chega nem aonde o seu próprio pai havia prometido: vamos para aquela terra. Ele para no meio do caminho. E no meio do caminho aparece esse Deus dizendo: eu vou te levar para uma outra terra. Mas que terra é essa, Senhor? Não te importa agora. Só te importa andar. E vem a primeira qualidade desse homem. Por isso ele é conhecido entre nós, entre o mundo evangélico, ou talvez até não evangélico, dizendo que Abraão, ele é o pai da fé. Porque se sou eu nesse lugar, eu estou carregando ali rancores, tristezas, mágoas, porque a família foi separada. O pai morreu, o irmão morreu, não tenho mais a direção, não sei para onde vou, aonde fica essa terra. Como assim? Mas a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 12, versículo 1, não existe uma desobediência, não existe algo que Abraão levanta e diz: não vou não, Senhor, eu estou aqui curtindo o meu luto, estou aqui pensando comigo mesmo, para onde eu vou, para a esquerda, para a direita, o que eu faço, o que eu não faço. Sei não, vou não. Não existe essa história na Bíblia. O que existe ali é que Deus, em capítulo 11 a 12, aparece a Abraão, faz a ele uma promessa e ele então prontamente diz: é para ir agora? Ou para ir depois? Ele não mede os esforços, mas ele não me diz para onde vai, quanto tempo eu vou levar, do que eu vou, de carro, de camelo, de cavalo. Não tem a história. Simplesmente Deus diz: vai para a terra que eu... Obrigado. Às vezes eu não entendo as coisas, às vezes eu fico tentando, mas para quê? Por quê? Para onde? E o que Deus está demonstrando ali é: eu sou o Deus El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que faço todas as coisas. Eu sou o Deus que sou o dono do ontem, o do hoje e o amanhã também é meu. Eu sou o Deus que levanto e eu sou o Deus que derrubo. Eu sou o Deus que protege, eu sou o Deus que direciono, eu sou o Deus que dou a vida, eu sou o Deus que tiro a vida, eu sou o Deus que dou alegria, mas se for necessário, eu sou o Deus que tiro a alegria. Eu sou o Deus que tudo posso, nada antes, nada durante e nada depois, porque eu sou o antes, eu sou o durante e eu sou o depois. A Bíblia diz então que esse homem diz: é para ir agora, vamos agora. Se sou eu no lugar dele, eu vou questionar: mas Senhor, quanto tempo? Senhor, com quem eu vou? Senhor, quem vai me levar? Senhor, com que, quando, aonde? E é aí a primeira qualidade desse homem, que respondeu um questionamento meu há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia e entrei nessa história. E diz: mas como assim? Por que Abraão? Por que o Senhor escolheu esse homem? Por que ele? E aí Deus, olha a primeira qualidade desse homem. Esse homem não me questionou. Esse homem, ele vem de um histórico difícil. Ele tinha, sim, sua comodidade, ele não precisava. E mesmo não precisando, ele não questionou. Ele simplesmente, como se fosse um soldado, diz: é para ir agora? Ou seja, a primeira qualidade desse homem está relacionada à
obediência. Por isso que a palavra do Senhor, você vai lá na frente, você percorre os livros da Bíblia, chega no Novo Testamento e vê Jesus dizendo assim: ei, busca primeiro as coisas do céu, e as demais coisas ou seja, Deus dizendo, obedeça primeiro o que vem. Obedeça primeiro as coisas que vêm do céu, e as demais. Aí eu chego num culto de hoje, de domingo, dá 2 horas da tarde, já estou na dúvida, será que eu vou para o culto hoje ou não vou para o culto hoje? Será que eu vou para a igreja hoje ou será que eu não vou para a igreja hoje? Uma coisa tão básica, simples, medíocre, mas às vezes nós pensamos, mas será que eu vou ou não vou? E Deus está assim, obedeça primeiro as coisas. Mas a primeira coisa básica que é ouvir a palavra, eu estou na dúvida se eu tenho que ir ou não. É porque vai ter um jogo de São Paulo e Corinthians, é porque vai ter isso, é porque teve aquilo, é porque tem aquilo outro, e eu fico na dúvida se eu vou ou não. Aí, como até eu brinco lá em casa, eu disse, com uma frase que não é minha, mas uma frase do nosso pastor que diz assim, eu chamo até, eu brinco, falo, como diz P.R. Kleber, como o céu reage? Porque eu olho para o passado, eu estudo a Bíblia, eu vou lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, eu vejo um homem dizendo assim, eu não sei para onde eu vou, não sei como eu vou, não sei quando eu vou chegar, mas eu sei que o Senhor é o Deus que vai me alimentar. Ele não questiona se vai doer, se não vai doer, não questiona se vai estar 40 graus, se não vai estar 40 graus, não questiona se vai estar frio, se não vai estar frio, ele não questiona nada, ele simplesmente diz, é para ir agora, vamos agora. Ou seja, quando Deus ele fala conosco, quando Deus ele entrega algo para nós, o que ele quer ver em nós, a primeira qualidade é, qual é o nível da sua obediência? Até quando você vai obedecer? Até onde você vai se submeter? Porque obedecer quando estamos num grupo como esse aqui é fácil demais. Está todo mundo com Bíblia nas mãos. Está todo mundo, alguns com camiseta dizendo Jesus é maravilhoso. Tem um monte de gente dizendo a paz do Senhor. Um ambiente como esse é fácil. É lindo, maravilhoso dizer que Deus é abençoado quando você chega com um carro zero, sua conta bancária tem dinheiro, as contas estão todas pagas. Você pode sair depois do culto e ir lá no Augusto comer uma pizza lá. Eita, agora fazendo propaganda, cara. Vai lá no Augusto comer uma pizza lá abençoada. Deus é maravilhoso. Deus é todo poderoso. Você olha para o seu braço, um relógio de não sei quantos mil reais. Você olha para o seu pé, o meu não posso olhar muito. Olha para o seu pé, o sapato abençoado. Tudo em você está sendo abençoado. Então Deus, ele é. Porque nós estamos vivendo uma cultura medíocre, uma cultura rasa, pobre, uma cultura mundana, onde estão colocando Deus, o Todo-Poderoso, estão conectando Ele, relacionando Ele com coisas. Se você anda com o melhor terno é porque Deus é poderoso e está te abençoando. Se você tem o melhor carro, Deus é poderoso, porque eu cheguei com o melhor carro. Se você tem tudo do bom do melhor, Deus, o que seria eu sem Deus? Você vê uma história como essa, chega lá na frente um homem chamado Jó com a sua esposa e ela diz, Deus é maravilhoso, Jó, olha nossas terras, olha os nossos gados, nossos empregados, nossos filhos, olha a nossa casa, tudo era abençoado. Mas e quando eles perdem tudo, o que ela diz? Por que você não amaldiçoa o seu Deus? O Deus já não era mais dela. No início, Deus é, nossa, Jó, Deus é tudo. Quando Deus tira, por que você não amaldiçoa o seu Deus? Porque a obediência dela foi-se embora. A obediência acabou. E é o que nós estamos vivendo exatamente no tempo de hoje, onde obedecer não é mais necessário. Obedecer, eu escuto sempre uma frase que até me arrepia, e eu até condeno, onde as pessoas dizem assim, tem nada a ver. Tem nada a ver o quê, meu irmão? O que não tem nada a ver? Porque hoje o que vale é, o Deus, ele é poderoso quando você é abençoado física e financeiramente. Se você não é abençoado física e financeiramente é porque ou está em pecado, ou porque não sei o quê, ou porque Deus agora ele não tem mais o poder, o Deus El Shaddai, ele não pode mais. Esse homem ele não recebe nenhuma direção. Se ele vai de camelo, se ele vai de jumento, se ele vai do que ele vai, com o que ele vai, o que não sabe nada. Ele simplesmente está debaixo de uma profecia dizendo, vai para a terra que eu vou. Então quer dizer que questionar muitas vezes aquilo que vem de Deus atrasa a promessa de Deus sobre a minha. O tempo passa. Depois da primeira promessa, depois da primeira aliança que Deus faz com Abraão em Gênesis capítulo 12, onde Deus então se revela para ele, dizendo que tem uma terra prometida para ele e que essa terra é abençoada. Passe o tempo e Abraão está com um problema que ele já arrasta. E quando aqui Deus aparece para ele em Gênesis capítulo 12, ele está com 75 anos. E Abraão então ele veio debaixo de uma promessa, ele diz, mas espera aí, eu vou para um lugar que Deus vai me mostrar.
Deus disse que se eu obedecer a Ele, eu vou ser pai de uma geração, aliás, grandiosa. Uma geração que Deus então falou para mim que eu não vou conseguir nem sequer contar. Uma geração que Ele está dizendo que vai partir de geração em geração em geração, e o meu nome ele vai ser propagado. Mas tem um problema. E qual é o problema? Pergunta para o seu irmão aí, qual é o problema? Para quem está dormindo acordar. Pergunta aí, Juniel, qual é o problema? O problema de Abraão é que ele é casado. E o casado, a sua esposa, ela é estéril e ela não poderia ter. Então como é que Deus promete a Abraão que ele vai ser pai de uma geração se a sua esposa não poderia ter? Então como é que Deus promete algo sobrenatural para a minha vida se eu não tenho conhecimento, discernimento, sabedoria, não tenho nada que condiz que eu vou receber aquilo que Deus prometeu? De novo, a segunda qualidade de Abraão, que aliás eu diria que é a mesma da primeira. O B, ele não questiona. Na mente dele fica confuso, mas como assim? Como que Deus promete algo para mim que fisicamente é Abraão ainda não sabia, lá na frente, no Novo Testamento, que Deus iria escrever um outro versículo. Lá no livro de Mateus, também está em Lucas, está escrito assim: tudo aquilo que se torna impossível para você, tudo aquilo que é impossível para o homem, se torna possível para... Porque o Deus que se revelou lá no Antigo Testamento, em Gênesis, ele diz: eu sou o Deus que resumindo o significado é Deus todo. Eu estou olhando para você porque algo muito poderoso do Deus vai acontecer sobre a tua vida, meu irmão. Eu não sei o que é, mas Deus ele me leva a olhar para você. Eu nem gosto de fazer isso, eu nem gosto, mas o que Deus está me fazendo olhar para você e dizer assim: fala para Ele que é algo sobrenatural, algo muito poderoso que vem da presença de Deus. Não sou nem muito fã de fazer isso, mas vamos lá. Abraão ainda não sabia desse versículo que Deus ia escrever lá na frente. E é por isso que muitas vezes os planos de Deus não acontecem na nossa vida, porque quando uma promessa vem sobre nós, nós queremos dizer assim: mas eu não posso, não dá, não consigo, não faço, não conheço, não tem como acontecer. É porque você é medíocre e gosta de colocar Deus ao seu nível. Você não pode colocar Deus ao seu nível, porque Deus ele diz: eu sou o El Shaddai. Se Deus prometeu, Ele não é igual eu ou você ou nós que somos ali, promete e não cumpre. Deus, quando Ele promete algo, Ele diz: ei, não se compara a mim, porque eu sou o El Shaddai, e quando eu prometo, eu sou fiel para... Só que muitas vezes eu questiono: mas como assim? Minha casa não tem pão, não tem leite, eu estou desempregado, eu estou aquilo, como vai acontecer? Não cabe a você simplesmente questionar, mas fazer como esse homem, obedecer. Passa-se o tempo, esse homem com 75 anos, Deus faz uma promessa, e a promessa é: você vai ser pai. Eu questionei o grandão, eu chamo ele de grandão amorosamente: Senhor, mas espera aí, como é que o Senhor faz uma promessa para um homem que fisicamente, humanamente é impossível acontecer? O Senhor olha para ele e diz: ei, eu tenho uma promessa para você, eu quero fazer uma aliança com você. Qual é? Se você me obedecer e sair da sua parentela, farei de você pai de uma grande geração. Você não vai nem existir mais, mas a geração da sua geração, ela vai ser plenamente abençoada pela promessa que eu fiz para você. Mas humanamente não tem como acontecer. Passa-se 25 anos. 25 anos debaixo de uma promessa, e cadê o filho? 25 anos debaixo de uma promessa dizendo: pai de geração, mas eu não tenho nem o primeiro. Como que você? E ele já tinha 75, já está com 85, já está velhão. E como assim eu vou ser pai de uma geração que não pode? Ah, Deus. E aí então ele começa a fazer como talvez nós humanos faríamos. Vamos dar um jeitinho brasileiro. A Bíblia diz que sua esposa, já vendo essa situação que já se arrasta por muito tempo, já passaram vários anos, a promessa foi lançada, mas não tem como a promessa acontecer, porque estão ficando velho, e não tem o primeiro, e não tem indícios de que vai ter um filho.
Ela faz uma proposta para Abraão, dizendo: Abraão, faz o seguinte, eu já estou velha, não tenho mais condição, eu não tenho mais condição de ter um filho com você. Eu vou entregar para você a minha empregada, a nossa empregada, você tem relações com ela, e dela então vai vir o seu primeiro. E a Bíblia diz então que isso aconteceu, ele tem o seu primeiro filho chamado Ismael. Passa-se o tempo, e vai passando o tempo, e Abraão ele está debaixo de uma... E um anjo aparece para essa mulher então, que é, entre aspas, era a empregada deles, dizendo: não é isso aí que Deus tem não. Deus tem a promessa para Abraão, mas a promessa de Abraão não é esse aí. Esse aí é filho realmente de Abraão. De Abrão ainda, não era Abraão. Mas não é com esse que Deus tem a promessa. Deus tem a promessa vai acontecer, mas não é. Ou seja, não é muitas vezes eu receber uma profecia, uma promessa de Deus, e eu tentar de forma humana dar os meus jeitinhos. Deus prometeu, mas prometeu há 5 anos atrás. Deus prometeu, mas prometeu há 10 anos atrás. Deus prometeu, mas prometeu há 20 anos atrás. Deus prometeu, mas prometeu e não aconteceu. Quer saber? Eu vou fazer um acordo com esse irmão aqui, eu vou fazer um acordo com aquela irmã ali, eu vou dar um jeito aqui, eu vou fazer aqui, vou fazer acontecer do meu jeito. E Deus só está olhando e dizendo: ô P, passa-se 75 anos, passa-se o tempo, não vem a promessa. Vem o primeiro filho, que não era aquele que Deus tinha o propósito. Não era com aquele que Deus tinha o propósito. Passa o tempo e chega então em Gênesis capítulo 17. Depois desse acontecimento que sua esposa Sarai ainda não era Sara, ela tem essa maravilhosa, se é que eu posso dizer maravilhosa, ideia. Chega-se em Gênesis, passaram 13 anos. Gênesis capítulo 17. E Deus então ficou 13 anos sem falar com Abraão. Deus então ficou durante 13 anos a Abraão buscando uma resposta, e 13 anos Deus simplesmente porque Abraão ele tinha cometido algo que não era uma direção de Deus. Quando Deus aparece para Abraão lá no Gênesis 12, ele diz: ei, sai do meio da tua parentela. Eu sou eu, Deus Todo-Poderoso, sou eu, o Deus Todo-Poderoso que vou. Não é para você fazer pacto com outras pessoas. Não é para você ter ideias com outras pessoas. A sua ideia ela vai vir. A sua direção ela vai vir. Mas Senhor, 1 ano, 2, 3 e nada aconteceu. Ela vai vir. E enquanto não acontece, simplesmente adora. É por isso que tem um versículo que diz assim: quando te perguntares como está, não se preocupa com o que ainda não aconteceu. Não se preocupa com o que vai talvez acontecer. Ou não se preocupa com o que aconteceu e que condiz com o que poderá acontecer, não vai acontecer porque aconteceu lá atrás. Mas simplesmente diga assim: tudo vai, porque os meus planos estão nas mãos do... A Bíblia diz, lá no livro de Jó, diz assim: os homens têm sonhos e planos, mas o sonho de Deus é maior do que os sonhos. 13 anos esse homem sozinho. Sozinho que eu digo é 13 anos sem direção. 13 anos sem uma resposta. 13 anos sem o El Shaddai falar com ele. 13 anos simplesmente no... Talvez se fosse eu, 13 anos, quer saber? Tchau Brasil para Cristo, né? 13 anos ali, nada acontece. Eu vou para a igreja do lado. Vou para a igreja da outra cidade. Eu vou mudar um pouco, acho que talvez o problema está 13 anos. O povo hoje não consegue ficar 1 mês sem a resposta sobrenatural, o carro acontecer, a chave descer, o terreno aparecer. Imagina 13 anos, Deus simplesmente sem falar exatamente uma vírgula com você. Eu fico imaginando esse homem dobrando os joelhos e buscando Deus, orando com Deus, falando com Deus, e Deus simplesmente não... Meu Deus... Deus simplesmente não. Mas o não responder de Deus não significa que Deus não está. Oh Deus!
O não responder de Deus para você não significa que Deus não está agindo, porque eu aprendi na palavra do Senhor, tem um outro versículo dizendo assim, que Deus, por Ele ser o Deus Todo-Poderoso, Deus El Shaddai, a Bíblia diz que Deus, Ele simplesmente não dorme. Deus não sabe o que é descanso, Deus não sabe o que é sono, Deus não sabe o que é dormir, Deus não sabe o que é viajar, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus que trabalha em todo. Então quer dizer que a não resposta dele não significa que Ele não está. Então quer dizer que o seu conquistar ou aquilo que você gostaria, se Deus não está respondendo, não significa que Ele não está. 13 anos, a Bíblia diz, que esse homem fica debaixo de uma promessa. Aliás, ali se somar todo o tempo de Gênesis 12 até 17, foram 25 anos. 13 anos é o tempo que Deus simplesmente, a Bíblia diz que Deus se calou para Abraão. E quando Deus se cala para Abraão, Deus está testando Abraão. É por isso que você vai lá no Novo Testamento de novo, você vai lá na frente no livro de Coríntios, tem um versículo, um capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 2, versículo 15, onde Deus diz assim: é na prova que você demonstra ser aprovado. Então não é quando eu estou com carro zero, então não é quando eu estou com muito dinheiro, é quando eu estou numa situação que aparentemente Deus não está falando, mas Deus está testando Abraão. Deus está testando a obediência de Abraão. E chega então o capítulo 17, onde nós entramos, onde Deus ele aparece para Abraão depois de 13 anos em silêncio e diz: Abraão, eu sou Deus El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu fico imaginando a alegria de Abraão, fico imaginando o semblante de Abraão, porque ele estava 13 anos buscando uma resposta, buscando uma direção, buscando algo de Deus, e Deus estava no silêncio. Mas chega um dia que Deus diz: ei, resolvi falar com você Quando nós lemos aqui que Deus então se revela para Abraão, no capítulo 17, no versículo 1 em diante, que Deus então ele fala da seguinte forma para Abraão. Quando Abraão completou 99 anos, ele tinha 75, chegou no 99, já era velhinho Abraão. O Senhor lhe apareceu e declarou. Então não chegou mensageiro, não chegou ninguém, não chegou um sinal de WhatsApp, não chegou nada, mensagem nenhuma, chegou o próprio. Só que antes de Deus falar com Abraão e dizer o que vai acontecer, Deus fala quem ele é. Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Aqui que eu quero pegar. Anda na minha presença e ser íntegro. Por que Deus fala isso para Abraão? Por que Deus aparece para ele depois de tanto tempo e lança uma pancada dessa para Abraão? Porque Deus já havia aparecido para ele em Gênesis capítulo 12. E por que Deus volta lá em 17 e diz: ei, seja íntegro na minha. Porque como eu ministrei, falei nos capítulos anteriores, Abraão ele estava debaixo de uma promessa. Mas por muitas vezes a promessa não ter acontecido, ele estava andando debaixo de uma promessa, ele acabou sendo influenciado por ideias de outras pessoas que não vinham. Tem uma relação com a mulher aqui, carrega o seu sobrinho dali, coisas que não tinham vindo de Deus, foram coisas que vieram humanamente falando. É por isso que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque nós queremos dar jeitinho naquilo que Deus já deu jeito. Porque quando eu quero dar um jeitinho naquilo que Deus já prometeu, é porque eu estou desconfiando do que Deus pode fazer. Eu estou colocando Deus na mesma situação que eu, no mesmo cenário que eu, no mesmo sabedoria que eu, no mesmo conhecimento que eu, no mesmo poder que eu. E Deus ele não quer, ele está dizendo: ei, eu sou o El Shaddai, seja íntegro na minha presença. Porque se você for íntegro na minha presença, não precisa de plano B, C, D, E, F. Eu sou o plano A, eu sou o plano B, eu sou o plano C, eu sou o Deus que vai fazer. Não precisa pacto, não precisa amigo, não precisa colega, não precisa parente, não precisa tio, não precisa sobrinho, não precisa nada. Só precisa você ser íntegro na minha presença. Porque a promessa não é sua, a promessa ela é...
É Deus dando uma pancada a Abraão, dizendo: eu não mandei você carregar seu sobrinho, eu não mandei você ter caso com aquela, eu mandei você se ir para a direção que eu ia te mostrar. Então Deus fala: ei, será que dá para você, Abraão, a partir de agora ser íntegro naquilo que eu te prometo? É por isso que você vê pessoas há 40, 50, 60 anos na igreja, mas nada muda. É por isso que você pega, muitas vezes a pessoa está em 2026, mas a vida dela está em 2020, porque eu estou querendo dar jeitinho. E Deus está dizendo: ei, não existe jeitinho. O jeitinho é: seja íntegro na minha. Porque se você for íntegro na minha presença, não é o seu vizinho da esquerda ou da direita, é o Deus eu. É por isso que chega. Oh Deus, vou ter que falar isso mesmo? Oh meu Deus do céu. É por isso que você chega num momento como esse, antes da palavra que o pastor vem aqui ministrar. Irmãos, eu vou te falar a verdade. Eu vou falar a verdade para você. Um negócio que eu já falei lá com os 3 pontos. Eu falei: rapaz, um negócio que me deixa meio assim, me deixa meio negocinho. É quando tem que ter, Deus, tem que ter um negócio de escala para subir alguém para falar de algo que Deus já falou que tem que ser feito. Eu tenho que fazemos, irmão. Se não fazer, o negócio não anda. Mas falar para você que eu concordo, mas eu faço pela obediência. Eu tenho que subir aqui e ministrar algo sobre dízimo e oferta, é porque assim, irmão, pelo amor de Deus, que tempo que você está vivendo? Você não usa o mesmo livro que eu uso, não? Você não acorda de manhã e não tem que escovar o dente para sair para trabalhar? Alguém tem que falar: você não vai escovar o dente para sair para trabalhar? Ele não escovava, não. Eu falava para ele quando era pequeno. Até os 10 anos ali, o negócio, eu vi a escova de dente, comprava para ele, durava anos a escova de dente. Eu falei: rapaz, essa marca é boa pra caramba. Ele entrava no banheiro, fechava a porta, dizia que está escovando o dente. Abria a torneira, irmãos. Colocava creme dental na pia, mas o abençoado não escovava o dente, não. Eu falei: não, a partir de agora você vai escovar o dente com a porta aberta. Aí o pau quebrou pro lado dele. Agora não, agora ele é todo zeloso, é creme daqui, ele fica bravo. Chegar em casa agora vai brigar comigo. Entrar no carro: pai, por que eu tô mentindo? Falei, eu só respondo assim: eu inventei algo. Não, agora é bonitão. Passa 2 kg de creme no cabelo, não sei o que, mas aquele lá. Irmão, passa aí pro culto, ele começa a arrumar 2 horas da tarde. A minha filha, ela se arruma com meia hora, o bonitão tá falando: mas o que tá acontecendo? Tô passando creme no cabelo. É escala pra um lado, é não sei o que pra outro. Fala: rapaz, e aqueles de quilo, né? Mas eu falo: meu Deus do céu, velho. Mas é uma bênção, é um menino de ouro. É um menino de ouro. Eu falo assim porque eu cuido. Menino de ouro. Só agradeço todo dia pelo filho que Deus me deu. É um menino de ouro. Minha família é uma família de ouro. É uma bênção. Eu não sou merecedor não da família que Deus me deu. Minha filha, meu filho e minha esposa. Ele tenta fazer jeitinho. E Deus aparece para ele e diz assim: ei, não faz mais isso não. Sou eu, Deus El Shaddai. Eu estou contigo. Não precisa mais. Seja íntegro. Anda debaixo da promessa. Anda debaixo daquilo que eu estou te mostrando. Anda debaixo. Mas Senhor, e se demorar? Não se preocupa não. Se demorar é porque você não vai morrer. Porque enquanto não acontecer, não pode você morrer. Porque se você morrer antes da promessa acontecer, eu sou um Deus que não cumpre aquilo que prometi. Então se eu prometi, eu vou ter que fazer você viver. E o interessante é que nós lemos 17 capítulo versículo 1, que ele já tinha 99. Então quer dizer que quando eu tenho aí meus 50, 60, 70, os velhinhos da igreja aí: ah, mas já tô velho. Ele tinha 99. Ah, mas eu não posso não. É que eu não falei do pai dele, que viveu 237. É só você ler lá, Gênesis capítulo 11. Você vai ver a idade do pai dele. 200 e poucos anos. Do pai dele não, desculpa. Do avô dele. Aqui ele já está com 99 anos. Então quer dizer que a idade não tem nada a ver. Porque Deus, quando ele tem uma promessa, ele não está nem aí com a sua idade. Porque aqui ele já tinha 99 anos, já estava 25 anos no gelo, esperando uma promessa acontecer e nada de acontecer. E Deus diz: ei, está com 99 anos, Abraão. Mas ainda tem a promessa, ela tem que acontecer. E ela vai. Os jovens que deu risada, não dá risada não, porque você vai lá em Daniel tinha 14 anos, Davi também. Então Deus pega o novo e pega o velho. Não existe essa de idade para Deus. O que existe é coração voltado para Deus. Se o seu coração está voltado para Deus, não importa a sua idade, o que importa é a sua adoração. Seja você com 10 anos ou você com 100 anos, se você fizer, por isso que tem um versículo na Bíblia assim: tudo que for fazer, faça como se fosse para o próprio. Deus não coloca a sua idade ali em questão, Deus coloca a sua adoração. Então essa historinha aí que o povo fala: ah, mas agora isso aí não é mais para novo não, isso aí para os novinhos eu tô velho. Mentira, que na Bíblia não fala isso não. Mentira, isso é invenção sua. Ah, mas eu ainda tô novinho. Mentira, porque também na Bíblia não tem isso aí não. A Bíblia está aberta para aquele que quer fazer a obra do Senhor com amor, fidelidade e zelo. Não existe idade não. Você que fica aí nessa ideia aí, vai ler a Bíblia que você vai aprender mais.
Fica nesse negócio, esse conto de fada aí, não, que você está lascado. Ele aparece e diz: seja íntegro. Não mude os planos. Não deixe o vento da esquerda soprar. Não deixe o vento da direita falar. Não deixe o de trás anunciar. Não deixe o da frente. Seja íntegro naquilo que eu... Porque se você for íntegro na minha promessa, eu... Quando eu me casei com minha esposa, quando eu falei do caso da aliança, quando nós nos casamos, seres humanos, homens, mulheres, nós fazemos um pacto, onde aqui nós escrevemos aquilo que eu posso entregar como humano. É como se fosse um contrato. Aliás, hoje na modernidade agora nem tem mais casamento, né? Estão fazendo, os ricão faz contrato, né? Ó, vamos casar, mas isso aqui é meu, isso aqui é seu. Casamento abençoado é esse, nós fazemos contratos. Só que quando você vê Deus falando com Abraão que ele está fazendo aliança, ele não está falando de contrato. Porque aliança é diferente de contrato. A aliança está dizendo assim: a partir de agora, a minha aliança é entre eu e ti, não tem papel, não tem assinatura. O papel estava escrito agora nos lábios. Era a promessa de Deus, não tinha nenhuma caneta assinando ali, datando aquilo ali. Está dizendo: a partir de agora eu estou fazendo uma aliança com você. Quando eu faço uma aliança, ela é eterna. Ou seja, ela não tem início, ela não tem fim. Ela vai por toda, ela é duradoura. Quando eu faço uma aliança agora, ela não é mais como um contrato que você assinou, ó, toma aqui algo que eu vou te entregar algo. Não precisa. Porque quem está fazendo a aliança com você não é mais um ser humano, como você limitado. É o próprio Deus que está te entregando uma aliança. O que me chama a atenção nesse livro, quando eu li ele, é que quando nós nos casamos, passamos por um processo. Começamos a namorar, ficamos noivo, vamos avaliando um outro, será que casa, será que não casa? Ou seja, um procura pelo... Só que quando me chama a atenção nesse capítulo, quando eu leio ele, é que Abraão não estava procurando a Deus, mas Deus encontrou. Então não adianta eu ficar gritando, berrando, porque Deus é Ele quem escolhe. Por isso que eu questionei: Senhor, mas por que você escolheu Abraão e não escolheu qualquer outra pessoa, uma mulher, um jovem? Por que Abraão aos 99 anos? E Ele respondeu dizendo: porque a primeira qualidade que os meus olhos buscaram e encontraram foi a obediência. A obediência desse homem, ela está acima de tudo e qualquer coisa. E por conta da obediência eu encontrei. Não foi Abraão que me encontrou. Porque eu disse ali da história de onde Abraão vem. Ele vem de uma situação, um cenário ruim. Ele vem de um meio de um povo que estava querendo derrubar Deus. Falar para mostrar para todo mundo que Deus não tinha poder. Mas ele aparece e diz: a obediência desse homem, ela chamou a minha atenção. O coração, a obediência no coração desse homem me fez olhar para ele e dizer: Abraão, é contigo que eu vou fazer uma aliança. Então vem aí a dica. Sabe aquela dica quando quer fazer um bolinho de chuva, bolo de cenoura, igual da avó, que você pergunta assim: qual que é a receita? Quanta cenoura? Quanto vai de farinha, açúcar, leite? Nem sei se vai isso. Quanto vai? E ela fala a receita e você segue a receita e dá certo. O que Deus está dizendo aqui é: o que eu fiz com Abraão não foi limitado só para Abraão. O que eu fiz para Abraão não é só de Abraão. O que eu fiz para Abraão, o Deus Todo-Poderoso, que fez com Abraão, é o Deus que pode fazer com qualquer outra pessoa. Oh Deus. Deixa eu tomar um gole d'água para eu voltar a mesma frase. O Deus que fez com Abraão, que encontrou Abraão, por conta da obediência de Abraão, encontrou fé em Abraão, que fez uma aliança. Não foi nem mais uma promessa, era uma aliança. Porque a promessa pode fazer e depois pode desfazer. Quer saber que a promessa eu vou fazer, mas não quero mais não. A aliança não, a aliança é a eternidade. Se você ler um pouquinho mais a Bíblia, depois você vai ver que Deus até fala para ele. Ele volta até para os mortos, está escrito ali na Bíblia, os parentescos dele. Porque a eternidade, Deus está fazendo uma promessa dizendo: é a eternidade, meu amigo. E o que Deus está entregando aqui, a receita aí: você quer ter a presença, você quer ter a segurança, você quer ter os cuidados, você quer ter o zelo, você quer andar com aquele que pode todas as coisas, o Deus El Shaddai. Senhor, eu não só quero, como eu preciso. Ele diz: seja íntegro na minha.
Então você aí que não gosta de obedecer muito, não, isso não tem nada a ver, isso aí não sei o que, chegou a hora de dizimar, ofertar, não vou não, não vou louvar, vou só cumprir a agenda, não sei o que, você que está tratando as coisas desse jeito, cuidado, porque esse versículo aqui pode te pegar. Cuidado, porque senão você pode ficar 40 anos dentro de uma igreja achando que está agradando Deus, só que você pode chegar lá em Apocalipse e dizer, afasta porque eu não te conheço. Porque o que Deus está buscando aqui é a integridade. A integridade que Deus está falando aqui, não é a sua integridade só com o homem, não. Porque o homem você pode enganar, pode dizer, pastor, não vou para o culto hoje com dor de cabeça, mas eu nem estou longe de dor de cabeça. Mas ele está falando, eu sou o todo, eu sei o que está no seu pensamento, eu sei o que está no seu coração, eu sei o que está na sua alma, e eu sei o que está se acontecendo no seu. E muitas vezes estou dentro da igreja, mas a igreja ela não está dentro. Eu venho para um culto, mas o culto ele não está dentro, e as coisas não acontecem. Passa 10 anos, 13 anos, 25 anos e nada acontece. E eu questiono o poder de Deus, e Deus está dizendo assim, cadê a sua integridade? Onde está a sua integridade? O seu zelo? Onde está a sua integridade em orar a mim? Onde está a sua integridade em acordar às 3 da manhã, uma vez por semana e buscar de mim? Onde está a sua integridade em ler a minha palavra? Onde está a sua integridade em falar de mim para as outras pessoas? Entrou um bêbado aqui, não sei se ele estava bêbado, mas coitado do homem. Tem muita gente que vai ali, olhou para ele e falou assim, onde está a sua integridade lá e abraçar ele? Abraçar quem está perfumado é lindo, maravilhoso, mas e quem não está? Porque a integridade das pessoas está no físico. Aonde está? E aí eu questiono, mas Deus, por que não acontece? Por que não vai? Por que não vai? Aonde? Aonde? Seja íntegro na minha. Eu não tenho que dizimar e ofertar na obra de Deus questionando, mas e a conta de água de amanhã? É porque você está colocando Deus no seu mesmo nível. Você está achando que vai faltar. Você está achando que Deus não tem o poder de te abençoar financeiramente. Onde está a sua integridade? E amanhã você que está desempregado sai para buscar um emprego e fala, vou mais uma vez, já estou há 2, 3 meses procurando emprego e não aparece emprego nessa cidade. Seja íntegro, abençoe o seu dia. Senhor, em nome de Jesus, eu já estou há um tempo buscando emprego. Já coloquei de currículo aqui para tudo quanto é empresa nessa cidade, mas ninguém me chama. Já participei de processo seletivo, mas ninguém abre uma porta. Quer ver? Hoje não sei lá se vai dar certo. Abençoe o seu dia. Em nome de Jesus, já distribuí currículo para todo lado. Já bati tudo quanto é porta, mas não abriu até ontem. Mas hoje vai abrir. Recebe o diagnóstico de uma enfermidade, esquece de Deus. Acredita só no que o médico está falando. Acredita sim, irmão. Eu gostei quando o pastor disse, até 1 segundo eu vou orar para que não aconteça. Se acontecer, vai acontecer na direção de Deus, mas eu vou buscar de Deus que não aconteça. Porque o Deus que está escrito aqui é o Deus que pode mudar em milésimo de segundo, ele muda a trajetória de uma pessoa. Mas quando eu desconfio, é porque eu não sou íntegro. É porque eu estou colocando Deus no meu mesmo nível. Eu estou achando que Deus tem os mesmos poderes que eu tenho, se é que eu tenho poder. É porque eu estou achando que Deus tem os mesmos conhecimentos que eu tenho, se é que eu tenho conhecimento. Eu não oro mais, eu não jejuo mais, eu não busco mais. Eu fico na dúvida se num culto de domingo, eu só vou no culto de domingo, mas às 2 horas de um domingo, eu tenho dúvida se eu tenho que ir para o culto ou não. Onde está a sua integridade com Deus? Como que Deus vai fazer algo sobrenatural na vida daquele que não é íntegro na presença dele? É por isso que você vê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus falou com multidões. Deus transformou, Deus de forma sobrenatural, foi com multidões que Deus falou. Mas foram poucos que obedeceram. É por isso que você não vê a Bíblia com nome de multidão. Você vê a Bíblia com nome pessoas de Davi, Salomão, Samuel, Paulo, Mateus, Lucas. Porque a maioria não quer. A maioria só quer os benefícios, mas não quer a integridade. E ainda questiona, por que o irmão é tão abençoado e eu não? Por que o irmão acontece e eu não? Por que tudo que ele pega faz e eu não? Será que você está sendo íntegro assim como ele também? Agora, quando você resolve viver na integridade com Deus, tem alguns benefícios aqui. Um deles, quando Deus apareceu para Abraão e disse, Abraão, seja íntegro na minha presença. Por que, Senhor? Porque eu quero fazer uma aliança com você. Chega o negócio de promessa, agora eu vou fazer aliança. Aliança é aliança. O que é aliança? É a sua eternidade, eu vou te abençoar. A sua eternidade vai estar abençoada agora por conta de se você for íntegro comigo. Senhor. Só que aí Deus vem com a promessa. Abraão, se você for íntegro comigo, eu estou fazendo uma aliança com você. Através dessa aliança eu vou abençoar geração de geração.
Eu poderia perguntar, e eu perguntei, tá? Às vezes eu fico, Deus, deixa eu perguntar. Eu perguntei, Deus, precisa de trazer para o dia de hoje? O que as pessoas mais pedem é, Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá dinheiro para eu comprar isso. Senhor, me dá dinheiro, eu vou abençoar isso. Eu sempre peço benefício próprio. Só que quando o Senhor vai para Abraão e fala que o Senhor quer fazer uma aliança com ele, teoricamente o Senhor não entrega para Abraão um benefício próprio. O Senhor fala que ele vai ser pai de G, só que ele não vai conhecer a geração. Mas o Senhor fala que o Senhor vai ser pai de uma geração e geração, mas o próprio Abraão, você não fala, Abraão, e eu vou te abençoar. Não, é a sua geração e você. Não está escrito ali, não lemos isso. Pelo menos nesse capítulo aqui não está escrito isso. Deus fala que ele vai abençoar a sua. É porque quando você é íntegro na presença de Deus, Deus usa você para abençoar. Porque quando você é íntegro no coração, junto com Deus, o que interessa para você não é o carro zero, não é a casa no melhor bairro. Não é, porque isso é passageiro. Quando chegar o dia lá que os 7 palminhos vai ser cavado e pum, acabou, fica o carro, fica a casa, fica o dinheiro. Alguns vão até brigar. Minha avó foi embora, coitada. Os irmãos estão tudo lá, 10 irmãos sem falar um com o outro, por causa de uma casa de 150 mil. Fica tudo aí, e em alguns casos fica até para os outros brigar por causa de uma miséria. Você não leva junto. Mas quando a sua integridade está com Deus, isso não interessa mais para você. O que interessa são os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus é que mais e mais pessoas conheçam a sua. Então quando Deus ele aparece, Abraão diz, é a sua geração, Abraão diz, é para mim. Porque o Senhor está falando que é a geração, então quer dizer que pessoas que eu nem conheço, netos, bisnetos, tataranetos, e não sei mais quanto que eu posso, não sei mais, que já passaram milhares de anos e eu estou aqui, geração de Abraão. Você, eu acredito, geração de Abraão. Então quer dizer que pessoas que eu nem sei, nem conheço, o Senhor está dizendo para mim, que através da sua aliança o Senhor vai. Ah, vai isso, Fábio. Vai só, abençoado. Vai só, abençoado. Olha que loucura. Olha só. Olha o que está escrito aqui nesse livro. De novo, Deus falando com esse homem. Pela obediência dele, viver sendo íntegro. Olha a aliança de Deus que ele está falando. Cadê? Aqui. Achei. Ó, recebe aí. Tira o nome de Abraão agora. Olha o seu nome. Faz um pacto com Deus, uma aliança. Dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu vou querer essa integridade. Eu vou acordar 3 horas da manhã, eu vou orar. Eu vou ler a tua palavra, eu vou meditar. Eu vou começar a ser dizimista fiel. Eu vou corrigir tudo que está errado, Senhor. Eu vou corrigir porque eu quero essa integridade. Por quê? Porque eu quero que a minha geração, meus sobrinhos, netos, filhos, tudo seja abençoado. O bairro, a casa da esquerda, da direita, a minha rua vai ser abençoada. E além disso, olha só o que Deus escreveu. Pega aí. Senhor. Olha só. Espero que você receba. Aquele cadáver que o pastor falou ali, ó. Tira, tchau pra ele. Recebe, abre os seus ouvidos espirituais. Tira o nome agora, é Deus falando com você. Olha só o que ele está dizendo, ó. Se você for íntegro, tá? Vai nessa ilusão que o povo está pregando aí não. Que Deus pode, Deus faz. E fica do mesmo jeito mesmo, e não muda nada não. E Deus vai te abençoar. Vai nessa história aí. Vai pra você ver. Agora olha só se você for íntegro. Olha o que está escrito aqui, ó. Abençoarei os que te abençoarem. Ai, Deus. Eu estou dizendo assim, hein? Pela sua integridade, você não vai nem saber. Mas vai ter pessoas que vai lançar promessas sobre você, vai lançar profecias. E essas pessoas que lançarem profecias sobre você, olha o que eu vou fazer. Abençoarei os que te abençoarem. Não parou aí não. Olha só. Toma aí, irmão. Recebe aí, misericórdia. Amaldiçoarei aquele que te... Tá falando assim, Abraão, você é íntegro? Luta mais não, Abraão, não é que você é bobo. Você tem que ser íntegro comigo. Por quê, Senhor? Porque você nem sabe se o da direita ou da esquerda está tramando contra você. Mas eu sou eu sei de todas. Então se o abençoado lá tentar te amaldiçoar, não vai vir maldição humana não. Quem que vai amaldiçoar? O todo. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que te por teu intermédio. Abençoarei todos os povos sobre a face da... Você está aí, irmão? Você está aí?
Então partiu Abraão como orientar o Senhor. E aí depois continua. E em Gênesis 17: quanto a mim, eis a minha aliança entre eu e ti. Serás pai de uma multidão, e multidão de nações. E não mais te chamarás Abraão, mas doravante teu nome será Abraão, porque eu te faço pai estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Então a aliança está entre Deus e Abraão, vírgula, e teus futuros descendentes, filhos, filhas, netos, bisnetos, tataranetos. Eu não sei mais o que vem depois de tataranetos, mas o que ele está dizendo aqui: os teus futuros descendentes. Então eu não estou preocupado com o futuro do meu filho, e muito menos com o da minha filha. Estou preocupado em ser, porque a minha integridade com Deus faz uma aliança acontecer. Senhor, mas estamos num dia difíceis. Não, seja íntegro. Por isso que tem um versículo lá na frente, livro de Salmos, diz assim: nunca vi um justo perecer. Porque aquele que é íntegro com Deus, você não tem a proteção de um policial, um guarda municipal. Não estou desfazendo da profissão. O que eu estou dizendo é que você não tem a proteção de algo humano. Quando você é íntegro, você tem aliança com aquele que pode todas. Você entra no médico, deu certo. Você entra na padaria, deu certo. Você vai no açougue, deu certo. Você vai no supermercado, deu certo. Você entra na empresa, deu certo. Tudo que você faz, dá. Por quê? Porque você é lindo, maravilhoso, perfumado? Não. Por causa da sua integridade. De geração em geração, uma aliança perpétua. Não é para hoje, Abraão. Não é para 2026. Esquece isso. Não é para 2027. Ih, 2027 o quê? Não é para 2028. Ela é perpétua. Que eu estou te prometendo hoje. A aliança que eu estou te fazendo hoje. Se você for íntegro na minha presença, as minhas bênçãos serão perpétuas na sua, para ser o teu Deus e o Deus da tua raça. Ou seja, não é só o seu Deus. É por isso que você vai lá na frente, ou você vai lá e você encontra José dizendo assim, depois de um monte de luta, ele olha para o céu e diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez hoje o seu filho está nas drogas. Talvez seu filho hoje está num caminho totalmente diferente do que você gostaria. E isso não é um dia, uma semana ou um mês. Talvez já vem perpetuando por um longo tempo. Aliás, um bom tempo. Deus está dizendo aqui: liga para isso não. Seja íntegro na minha e as minhas bênçãos. Não só para hoje. E muito menos só para amanhã. Mas por todo o tempo que você nem sabe, eu estarei contigo. Feche seus olhos se você puder. Fechando os teus olhos se você puder, curva a tua cabeça. Não em reverência ao homem, jamais isso. Mas o poder do Espírito Santo, que eu creio que está dentro desse lugar. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Sua palavra foi ministrada, Senhor. E a Sua palavra, ela veio de uma forma, como se fosse uma corretiva, uma forma corretiva. O Senhor aqui, o que o Senhor resumidamente nos entregou é dizendo que não é nós que escolhemos ao Senhor, mas é o Senhor que nos escolhe. Quando o Senhor nos escolhe, o Senhor diz que não nos escolhe pela quantidade de dinheiro que tenho na minha conta bancária, ou pelo carro que eu tenho na garagem, ou pela casa, ou bairro onde eu moro. O Senhor é irrelevante.
Mas a qualidade que o Senhor descreveu aqui, pela qual o Senhor escolhe uma pessoa e faz uma aliança, é pela integridade. Uma pessoa se tornar nada corrompe o coração dessa pessoa. Essa pessoa ela não busca jeitinho de um lado A, B ou C. Essa pessoa está longe daquilo, Senhor, que pode afastar ela da presença do Teu Espírito. O que o Senhor se revelou aqui dizendo é que o Senhor nos escolhe através da qualidade. Uma das qualidades é a obediência. O que o Senhor disse aqui através da Tua palavra é que não é para que nós olhamos aqui para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, se está fácil, se está difícil, se está ventando, se não está ventando, mas é lembrar da Sua aliança, Sua promessa, o poder de um Deus que pode todas as coisas. Senhor, o que eu peço ao Senhor agora, através da Tua infinita misericórdia e graça, é que nos perdoe, Senhor, por muitas vezes tentarmos dar o nosso jeitinho, por muitas vezes tentarmos fazer do nosso jeito, por muitas vezes achar que nós podemos de alguma forma saber mais do que o Senhor. Perdoa-nos, Espírito Santo. E o que eu peço ao Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, coloca em nós, Senhor, um coração íntegro. Que o nosso coração, a nossa integridade não esteja relacionada a bens financeiros. Senhor, o Senhor se lembra o dia que eu questionei o Senhor em uma dessas madrugadas que estava buscando do Senhor. Senhor, por que o Senhor abençoou esse homem? Senhor, por que quando o Senhor abençoou esse homem, por que o Senhor não deu algo teoricamente para ele? O Senhor diz a ele: eu vou abençoar a sua geração. Senhor, eu fico imaginando o coração desse homem, a integridade desse homem, porque o propósito dele estava ligado ao propósito do Senhor. Para ele não interessava o melhor camelo, a melhor casa, o dinheiro, os servos, os empregados, não era isso. O que o Senhor demonstra nessa palavra, que a integridade dele estava relacionada a quantas pessoas seriam abençoadas, impactadas pelo Teu poder. E hoje, Senhor, nós estamos na igreja buscando o Senhor, me dá um terreno, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá o dinheiro, Senhor, eu preciso comprar, Senhor, eu preciso vender, Senhor, eu preciso disso. E onde estão as almas, Senhor? Esse homem, a integridade dele foi tão linda que a preocupação dele estava nas gerações que nem, Senhor, eu não conhecia esse homem. Eu ouço, leio sobre ele, mas eu não sei a altura dele, não sei nada dele. Mas a integridade dele me impacta. E o que eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, tira de mim, Senhor, tira de nós essa religiosidade que está invadindo as igrejas, que está invadindo. Quando eu falo igrejas, não é a igreja do Brasil para Cristo. Quando eu falo igrejas, é o Fábio, é o João, é o Pedro, são as pessoas, Senhor. Cada um de nós, o Senhor nos nomeia como uma igreja do Senhor, e uma igreja que está sendo corrompida pelos bens materiais. Deus é poderoso porque eu tenho um carro abençoado, Deus é poderoso porque eu tenho dinheiro, Deus é poderoso porque eu tenho isso. E esse não é o propósito do Senhor sobre a nossa vida. Não consigo orar mais porque a oração a princípio não me dá carro. Não consigo jejuar mais porque a princípio o jejum não me dá nada. E a integridade do Senhor, os princípios do Senhor estão nessa integridade. Senhor, precisamos de um tempo dentro do Seu culto para falar de dízimos e ofertas. A Tua palavra já deveria ser o suficiente, Senhor, mas a cada dia, cada culto, precisamos de mais pessoas para lembrar. Onde está a nossa integridade, Espírito Santo? E achamos que estamos agradando ao Senhor. Muitas vezes chegamos lindos, maravilhosos, achamos que somos o melhor bolacha do pacote, Senhor. E quando vamos para uma palavra como essa, onde o Senhor nos adverte dizendo: cadê a sua integridade? E achamos que integridade é quando não roubamos, quando não matamos. E não é isso que o Senhor está falando aqui. A integridade, Senhor, é no falar. Eu estou dentro de uma igreja, mas eu chego na minha casa e começo a falar palavrões. Eu estou dentro de uma igreja, chego na minha casa e começo a amaldiçoar. E o Senhor se revela aqui dizendo: ei, cuidado. Cuidado para você não lançar palavras tortas sobre o seu marido, porque se ele for abençoado e eu achar graça nele, eu te amaldiçoo. Cuidado para você não lançar palavras tortas sobre a sua esposa, porque se ela for abençoada e eu achar graça nela, eu te amaldiçoo. O Senhor se revelou aqui dizendo: ei, Fábio, não precisa mais lutar, só precisa me obedecer. Não é para pegar espadas, lanças e sair por aí brigando, é para simplesmente buscar a integridade. Ao invés de lutar, brigar, gritar, ora mais, jejua mais, busca mais, porque é só isso, é só através disso que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos proteger. Que 10.000 cairão de um lado, 1.000 do outro, mas jamais, 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 é a sua promessa, jamais seremos atingidos. Espírito Santo,
nos tira dessa modernidade e nos investe com a sua integridade, a integridade do teu espírito. É o que eu peço humildemente e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.